Olá a todos, passamos agora para a atualização do livro CESP Direito Constitucional, 10ª edição. Na essência, são necessárias 13 emendas constitucionais para a atualização do material e, no mais, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Passando aqui então para o nosso material, na primeira unidade, teoria geral, nenhuma alteração, e vamos então para as alterações do capítulo 2, controle de constitucionalidade. Tudo bem tranquilo, pessoal. Então vejam só, na questão número 7, o item 2 da página 62, Supremo Tribunal Federal, RE 376.440, 30 de maio de 2010. Recurso especial contra a DIN interposta no Tribunal de Justiça pode ser decidida sem observância de reserva de plenário e até mesmo de forma monocrática pelo relator, desde que a matéria já tenha posição dominante definida no STF. Pois bem, o STF de há muito já havia afastado a necessidade de reserva de plenário nesse contexto. Recurso extraordinário contra a DIN interposta no próprio Tribunal de Justiça local. E aí o STF foi além dessa primeira posição, dizendo que, no caso, cabe uma decisão até mesmo de forma monocrática pelo relator da ação, desde que já haja posição consolidada no STF acerca da matéria. Vamos aqui na sequência, questão 10, alternativa B, página 71. STF. Em virtude do artigo 5º 36 da Constituição Federal, não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental cujo objeto único seja discutir uma decisão judicial já transitada em julgado. E aqui, nossa terceira e última questão, modificação desse capítulo, a questão 14, item 2, página 82. STF é de 2906, Rio de Janeiro, 1º de junho de 2011. Em ADI, interposta por governador do Estado, não é necessário que este assine a petição inicial, desde que o Procurador-Geral do Estado a subscreva, ou seja, pode o próprio governador do Estado efetivamente subscrever a petição inicial da ADI. Se ele não o fizer, desde que o faça o Procurador-Geral do Estado, está preenchido o requisito formal para a interposição da ação. Vamos aqui já para o nosso capítulo 3, princípios fundamentais, sem nenhuma alteração. Da mesma forma, o capítulo 4, direitos e deveres individuais e coletivos, nenhuma alteração. É que eu friso, né, pessoal? Tivemos várias decisões do STF, evidentemente, tratando de direitos e deveres individuais e coletivos. Não é necessário nenhuma para a atualização do material. E aqui, capítulo 5, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. Pois bem, nós temos aqui a questão 7, item 2, página 203. Nós tivemos uma nova redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, dada pela emenda à Constituição 72 de 2013. A emenda ampliou o rol de direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores domésticos. E aí, eu já discriminei aqui para facilitar a nossa vida quais são os novos direitos dos trabalhadores domésticos acrescentados pela emenda 72. Aqui, inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Pois bem, pessoal, e aqui o nosso 25 e 28. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. E o 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Pois bem, esses são os incisos do artigo 7º que foram assegurados também aos trabalhadores domésticos pela emenda 72 de 2013. E aqui eu vou ler a parte final da nova redação do parágrafo único. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades,
os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. Então, essa parte aqui, a parte final do parágrafo único, foi o acréscimo da emenda 72. Vamos aqui na sequência, uma segunda alteração, um segundo acréscimo no material, a questão 16, página 222. Numa importante decisão, o STF, em fevereiro de 2013, definiu que o ato de naturalização de estrangeiro somente pode ser anulado pelo judiciário, ou seja, por uma decisão judicial, não por um ato administrativo, que, se fosse o caso, seria por parte do ministro da Justiça. Vamos agora já para o nosso capítulo 6, que trata da organização do Estado. Questão 2, item 2, página 239. Uma decisão do STF datada de 14 de abril de 2010. Decidiu a Corte, uma decisão lógica, vamos assim dizer, que é inconstitucional uma lei que determine a aplicação do regime previdenciário próprio a servidores não titulares de cargo efetivo. O artigo 40.13 da Constituição é bem claro ao definir que os titulares de cargo em comissão estão enquadrados dentro do regime geral da Previdência Social. Logo, não pode uma lei ressalvar, excepcionar a incidência do dispositivo, determinando a aplicação do regime previdenciário próprio a titulares de cargo em comissão e, de forma genérica, a servidores não titulares de cargo efetivo. Questão 9, item 2, página 258. O gabarito em si da questão, pessoal, está prejudicado em virtude de uma mudança de entendimento do STF na matéria. Vamos aqui, eu trouxe o acórdão, um deles, STF Pleno, informativo 480. O que decidiu o nosso nobre Supremo Tribunal Federal? Concurso público e vagas para deficientes. O tribunal, por maioria, indeferiu o mandado de segurança impetrado contra a decisão do plenário do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que julgara improcedente procedimento de controle administrativo e convalidara edital do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios relativo ao concurso público para provimento de 2 serventias extrajudiciais, que não contemplava reserva de vagas aos deficientes físicos. Entendeu-se que se deveria conferir ao texto constitucional interpretação a preservar a premissa de que a regra geral é o tratamento igualitário, consubstanciando exceção à separação de vagas para um determinado segmento. Tendo em conta que, nos termos do inciso 8º do artigo 37 da Constituição, a Lei 7853/89 estabeleceu o mínimo de 5% das vagas e a Lei 812/90 o máximo de 20%. Considerou-se que a conclusão de que 1/10 de vagas, o mesmo 4/10, resultante da aplicação dos percentuais legais sobre 2 vagas, daria ensejo à reserva de uma delas, implicaria a verdadeira igualização. Assim, os candidatos em geral concorreriam a uma das vagas e os deficientes a outra, majorando-se indevidamente tais percentuais mínimo e máximo para 50%. Vencidos os ministros Menezes Direito e Carmen Lúcia, que deferiam a ordem na linha de orientação fixada pelo tribunal no julgamento do RE 227/299. Pois bem, pessoal, o STF tinha o entendimento de que a reserva de vagas deveria sempre ser respeitada quando as atribuições do cargo fossem compatíveis com a deficiência. E essa foi a decisão, foi o entendimento que fundamentou a questão. Pois bem, e aqui foi a oportunidade em que o STF alterou o seu posicionamento, dizendo, de forma extremamente singela, que a reserva nem sempre é de incidência obrigatória, porque, em determinadas circunstâncias, ela poderá não implicar numa igualização, mas numa efetiva desigualização com um benefício excessivo para o candidato portador de deficiência. Vamos aqui na sequência. Terceira alteração no capítulo, questão 16, página 280. Decisão do STF de 2010. Terrenos baldios, aqui está a questão, das entidades enumeradas no artigo 150, 6c
da Constituição Federal não são alcançadas pela imunidade tributária, não sendo, pois, aplicável a súmula 724. Então, por exemplo, pessoal, uma entidade de assistência social goza de imunidade tributária prevista na nobre Constituição Federal, no artigo 156C. O STF é bastante generoso com essas entidades, entendendo que a imunidade tributária aplica-se inclusive a terrenos ou imóveis alugados a terceiro, desde que a entrada financeira seja destinada às finalidades sociais da entidade. Então, isso que o STF declarou na súmula 724. Pois bem, e por essa decisão, o entendimento da Corte não se aplica a terrenos baldios. Terrenos baldios não estão sendo utilizados de modo algum para o cumprimento da finalidade social da entidade. Logo, não estão alcançados pela imunidade tributária prevista na Constituição Federal. Vamos aqui na sequência, questão 4, questão 27, página 296. Pessoal, gabarito prejudicado. Eu trouxe como um todo a nobre emenda 69, de 29 de março de 2012, mas aqui, para ficar, o material já dá para sintetizar. O que a nobre emenda fez? Ela passou para a competência do próprio Distrito Federal as atribuições relacionadas à respectiva Defensoria Pública. Então, hoje eu não tenho apenas uma Defensoria Pública no Distrito Federal. Eu tenho propriamente uma Defensoria Pública do Distrito Federal. Enfim, uma Defensoria Pública do DF organizada e mantida pelo próprio ente político Distrito Federal. E aqui está, então, o texto da emenda. Vamos aqui, mais uma questão, mais uma alteração, questão 31, alternativa A, página 302. Aqui nós tivemos a entrada em vigor da emenda 70, de 28 de março de 2012. Da mesma forma que na questão anterior eu transcrevi como um todo a emenda, mas vamos aqui sintetizar a alteração, que não foi pouca coisa, pessoal. Pois bem, o que fez a nobre emenda? Ela não alterou nenhum dispositivo permanente da Constituição, mas ela alterou a emenda 41 de 2003, uma das emendas que modificou o regime previdenciário próprio dos servidores titulares de cargo efetivo. Na essência, pessoal, assegurou aos aposentados por invalidez permanente, nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, o direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo. Ou seja, pessoal, entre aspas, é o retorno da aposentadoria integral, apenas para aqueles que ingressaram no serviço público até a data de publicação da emenda 41. Então, quem ingressou no serviço público até a data de publicação da emenda 41 e se aposentou por invalidez permanente, terá o respectivo provento calculado não a partir de uma média de remunerações, mas a partir da última remuneração por ele percebida no cargo efetivo. E aí, na sequência, esses servidores inativos, bem como os seus pensionistas, estarão enquadrados no artigo 7º da emenda 41, ou seja, eles têm assegurado o direito à paridade. Sempre que houver uma modificação na remuneração do ativo, o inativo e pensionista terá direito à mesma alteração. Enfim, é a nobre regra da paridade que era prevista na redação original do parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição, que não consta mais no texto permanente da Constituição, mas é assegurada em diversas normas transitórias, previstas essencialmente na emenda 20, 98, 41, 2003 e também na 47, 2005. Vamos aqui agora, nossa sexta alteração, questão 33. Página 309. O gabarito prejudicado em virtude da posição do STF na matéria. Essa aqui, entendo eu, pessoal, que é a modificação mais importante. Quem não tiver conhecimento dessa decisão do STF realmente pode tranquilamente errar uma questão de prova. Vejam só, então, STF é de 2650, Distrito Federal, decisão de 2011. A expressão população diretamente interessada
prescrita no artigo 18, terceiro da Constituição Federal, deve ser interpretada como abrangente de toda a população do Estado-membro, não somente a da área do território que pode ser destacada. Então vejam só, antes dessa decisão do STF, como é que a gente trabalhava a matéria? Digamos que aqui seja a área do município. Aqui a área do município. Digamos que essa área aqui para a direita deseje se emancipar. Tudo bem. O plebiscito necessário irá abranger não apenas a área que deseja o desmembramento, mas a população de todo o território municipal. Pois bem, para os estados isso era diferente. Para os estados, apenas a área que pretendia, onde poderia haver a alteração, apenas ela estaria compreendida pelo plebiscito, ou seja, apenas os cidadãos residentes na área em questão participaria do plebiscito. Agora, o STF acabou com essa história e, basicamente, igualou a regra entre estados e municípios. No caso do estado, toda a área, toda a população do estado deve participar do plebiscito visando a uma possível alteração territorial. Pois bem, capítulo 7, Poder Legislativo. Bem tranquilo. Questão 25, página 366. Uma decisão do STF de março de 2012. No processo legislativo das medidas provisórias, o parecer da comissão mista, apesar de sua natureza opinativa, é etapa obrigatória, sendo inconstitucional sua substituição por um parecer do relator da respectiva comissão mista. Pois bem, então, antes de ir a plenário, eu tenho que ter, pela redação atual do artigo 60, um parecer da comissão mista de deputados e senadores acerca do cumprimento do preenchimento pela MP dos requisitos constitucionais. Pois bem, o STF entendeu que esse parecer do órgão colegiado da comissão mista não pode ser substituído por um mero parecer do relator da respectiva comissão. Seguindo aqui, capítulo 8, Poder Executivo. Questão 12, item 1, página 404, uma decisão do STF de junho de 2012. A delegação da primeira parte do inciso 25 do artigo 84 da Constituição Federal, passível de ser feita pelo Presidente da República a ministros de Estado, compreende não só o provimento, mas também o desprovimento de cargos públicos, ou seja, nesse contexto, o poder de demitir. Isso se dá, pessoal, porque vários ministros de Estado há muito tempo, com base numa autorização implícita da 802/90, têm competência para, como decorrência de um processo administrativo disciplinar, aplicar a pena de demissão no que toca aos servidores do respectivo ministério. Pois bem, essa possibilidade foi chancelada pelo STF. Digamos que ele aplicou aqui uma interpretação extensiva, já que a Constituição autoriza a delegação do exercício da competência no que toca a provimento. Também é de se admitir uma delegação no que toca ao desprovimento, à desocupação e aí especificamente no que toca ao poder de demitir. Vamos aqui para o capítulo 9, Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça. Aqui duas decisões do STF bem tranquilas sobre o CNJ. Questão 6, página 429. Então, passando aqui a leitura. STF. O CNJ-A não possui competência jurisdicional nem poder para fiscalizar atos dessa natureza, creio que todo mundo já tem conhecimento desse entendimento, e B, também bem tranquilo, mas dispõe de competência originária e concorrente para, com os demais tribunais do Poder Judiciário brasileiro, para instaurar procedimentos disciplinares contra magistrados. Então, aqui no que toca essa segunda decisão, o CNJ, pessoal, tem competência concorrente com os demais tribunais do Judiciário brasileiro e, além disso, já que a concorrente é também originária, para a instauração de procedimentos disciplinares contra magistrados. E aqui a questão 10. A emenda à Constituição 74, de 6 de agosto de 2013, determina a incidência do parágrafo 2º do artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública agora, como sabemos, do
Distrito Federal. Tudo bem, que dispositivo é esse? Aqui está. As defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Então, pessoal, essa autonomia funcional e administrativa já assegurada às defensorias públicas estaduais, agora também é assegurada a Defensoria Pública da União, bem como a Defensoria Pública do Distrito Federal. E aqui fechamos, pessoal, no capítulo 10, Ordem Econômica e Financeira, e no capítulo 11, Ordem Social, não temos efetivamente nenhuma alteração. Então fechamos aqui. Na sequência eu vou atualizar o livro de questões comentadas da ESAF de Direito Constitucional, nona edição. Obrigado a todos pela atenção e até lá.